Os Estados Unidos estão de maus bofes em relação ao Brasil. O senhor Trump, ele está querendo nadar contra a maré. Ele gera instabilidades e essas instabilidades prejudicam o processo, que é irreversível, de globalização. Ele desafia o mundo. Os Estados Unidos ganham alguma coisa com isso? Não, não ganham. Senador, o senhor foi presidente da Comissão de Relações Exteriores em dois momentos distintos. Agora, no governo Temer e antes do governo Dilma. O senhor nota diferenças no cenário internacional e na política externa brasileira? A diferença no cenário internacional, sem dúvida, uma diferença brutal. Porque nesse segundo mandato meu como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós temos na presidência o senhor Trump, que vem causando instabilidades, né, no planeta em função da sua relação com os outros países, tanto no plano comercial quanto no plano também geopolítico. E, portanto, é uma situação completamente diferente no mundo. Agora, a política externa brasileira segue a sua rota, sempre na busca do consenso, sempre na busca de partilhar entendimentos que levem e conduzam à paz, sempre no exercício do seu soft power. A política do Itamaraty continua sendo uma política acertada. Agora, essa posição do Trump acaba reorientando as políticas dos países, porque o Brasil tinha uma posição assim de expandir, né? Embaixadas em todo o mundo, relações comerciais com outros países, por exemplo, dos BRICS, fortalecimento do Mercosul. Isso se alterou com a eleição do Trump? O que há é que o senhor Trump, ele está querendo nadar contra a maré, contra a correnteza. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. O mundo globalizado é um mundo que orienta no sentido do multilateralismo, que orienta no sentido de uma abertura dos países em relação aos outros, mostrando-se uns aos outros parceiros confiáveis para estimular o comércio internacional e, com isso, beneficiar a população do globo terrestre. Com a posição dele, tudo isso fica muito instável, porque ele nada com a força contra a maré da globalização, com a força de uma economia como a americana, e que tem em seu domínio uma moeda veículo que é o dólar. Então, tudo se faz em relação ao dólar. Então, no momento em que ele toma essas posições, ele gera instabilidades e essas instabilidades prejudicam o processo, que é irreversível, de globalização. Uma das posições é a guerra comercial e a decisão de taxar o aço e o alumínio, inclusive o brasileiro, né? O senhor acha que essa questão precisa ser resolvida por meio de um acordo bilateral? Eu acho que é por meio de um acordo mais do que bilateral, porque não atinge somente o Brasil. Na questão do Brasil, no que tange ao alumínio, para nós não tem muita diferença o que ele está querendo, o que ele deseja estabelecer. Para a questão do aço, sim, porque é uma taxação de 30%. E aí nós temos que trabalhar para evitar que essa taxação seja aplicada. Mas numa concertação em que os outros países também atingidos por essas medidas tipicamente protecionistas que vão batendo de frente com o processo de globalização, que isso ocorra de uma forma coordenada e globalizada. No passado, isso seria questionado na Organização Mundial do Comércio, mas agora ele até desafiou a OMC, né? Ele desafia o mundo quando ele diz que toda guerra comercial é muito boa, porque a gente a vence, a gente se referindo aos Estados Unidos. Então, quer dizer, desafiando, chamando o mundo para uma guerra comercial, pode vir guerrear comigo, porque eu tenho certeza que nessa guerra comercial eu tenho condições de vencê-los. Mas vencer como? Ele jamais pode ser vitorioso sozinho no mundo globalizado.
A China entrou nessa guerra comercial? Sim, a China também prejudicada por essas medidas tomadas pelo governo americano, e ela também, como represália, começou a taxar, e taxou 160 por aí, um número aproximado, produtos americanos. Enfim, e a pergunta é, isso leva a quê? Quem ganha com isso? Os Estados Unidos ganham alguma coisa com isso? Não, não ganham. Um exemplo muito específico nessa questão do aço, por exemplo, o aço que nós exportamos para os Estados Unidos, eles, quando lá chegam, eles recebem um beneficiamento para atender às exigências do mercado americano na fabricação de produtos tais e quais. Então, essa indústria que nos Estados Unidos recebe o nosso aço para reciclá-los, eles empregam hoje 50 mil pessoas nos Estados Unidos. Então, quando ele taxa o aço brasileiro e diminui, portanto, a entrada desse aço nos Estados Unidos, ele coloca em risco o emprego de 50 mil americanos que ele jura, desde que tomou posse, defender e, pelo jeito, não está protegendo como deveria. Onde é que nós vamos parar com uma decisão dessa forma do presidente Trump? Eu tenho esperança que esse ímpeto, que essa voracidade do líder norte-americano tomando essas atitudes desencontradas, ela está muito voltada para as eleições americanas que se avizinham. Então, são medidas que falam muito diretamente para o público interno norte-americano. É uma expectativa de que, passadas as eleições, seja qual venha a ser o resultado, que ele deixe esse discurso, que é mais um discurso de campanha do que um discurso de estadista, e passe a exercer uma função como a de presidente dos Estados Unidos à altura das expectativas do mundo e acredito que de boa parcela da população do seu país. O vai e vem nas relações com a Coreia do Norte também foca o público americano, o público interno? Sem dúvida foca porque é uma demonstração de força e sem necessidade alguma. A Coreia do Norte vem dando agora demonstrações desde as Olimpíadas de Inverno numa cidade próxima a Seul, na Coreia do Sul, quando, por iniciativa do líder Kim Jong-un, da Coreia do Norte, as duas Coreias desfilaram naquela abertura das Olimpíadas, assistida a essa abertura por mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo, foi uma demonstração de conciliação, de soft power. Inclusive, times de hóquei feminino foram mesclados, o time foi mesclado com norte-coreanas e sul-coreanas. Depois, a iniciativa que também teve o líder da Coreia do Norte de abrir conversações com a sua contraparte, ou seu contraparte na Coreia do Sul. Depois, a mensagem que ele mandou ao presidente dos Estados Unidos, dizendo que estava aberto ao diálogo, a libertação de 3 prisioneiros americanos, a sua iniciativa de abrir um voo entre Pyongyang, capital da Coreia do Norte, a Seul, a capital da Coreia do Sul, o acordo que foi feito para se assinar um tratado de paz, da reunificação da pátria, da reconciliação das famílias, todas essas foram medidas que tomadas nos últimos 30 e poucos dias, o que demonstra claramente que a Coreia do Norte deseja se reconciliar na sua convivência com a comunidade internacional. E isso nós temos que dar incentivo e acharmos que eles estão numa direção correta. O senhor usou aí a expressão soft power, que é uma expressão que o senhor gosta muito para dizer que a política brasileira deveria adotar o soft power para se projetar no mundo. O que o senhor quer dizer com isso?
Não quero dizer que a política externa brasileira ela é baseada tradicionalmente no soft power. A política brasileira ela é norteada sempre no sentido de buscar consensos, de buscar entendimentos entre as partes que estão em litígio, de ser uma diplomacia que intermedie conflitos na busca da paz. Essa sempre foi e é por isso a tradição da política brasileira, que ela vem exercendo com muita eficiência. Agora, política externa brasileira. Soft power não tem também a ver com influência cultural, aproximação cultural? Tem a ver com tudo. Por exemplo, quando a gente vê um jogo do Brasil, como houve alguns anos atrás no Haiti, da seleção brasileira jogando contra a seleção do Haiti, não é? E essa é uma política típica de soft power dentro disso que você está dizendo, na questão cultural, esportiva. Tudo aquilo, soft power, é o poder sendo exercido sem ameaças, sem cara feia, sem xingamentos e sem buscar conflitos. A China tem uma estratégia comercial bastante agressiva, mas orienta a política externa também com base no soft power, pelo menos é o que eles dizem. O senhor concorda com isso? Bom, a política externa da China é uma política muito pragmática. A política externa chinesa ela vem sendo baseada numa expansão da sua influência em mercados do mundo inteiro. Dos 54 países que compõem o continente africano, a China está presente em 48, com obras de infraestrutura sendo realizadas, com recursos do próprio governo chinês e com trabalhadores e funcionários chineses, né? Se você for também ao Oriente Médio, você vai encontrar a presença chinesa. Então, essa é um exercício de soft power na medida em que ela chega para ajudar esses países. Mas isso significa também que ela está fazendo da sua política externa um fator de uma presença crescente na geopolítica mundial. Com que finalidade, só o futuro dirá. O modelo da China pode ser considerado um modelo de sucesso ou é um modelo privativo de direitos trabalhistas, ambientais e da privacidade? Não se pode comparar com nenhum outro país, porque hoje o que nós temos na China é um país dito comunista, não é? Com um único partido, o Partido Comunista, com uma direção total da economia nas mãos de um partido, mas que, ao mesmo tempo, não é, tem enclaves dentro do seu território onde se pratica o capitalismo mais exacerbado. Você chega em Xangai hoje e compara, por exemplo, com Las Vegas, que é uma meca assim, do que há de luxuoso, do que há de férico, não é? Xangai, Guangdong, do mesmo jeito, vários enclaves, Hong Kong, do mesmo jeito, não é? Então, a China é a China. Não daria para nós classificarmos a China como um regime somente de economia centralizada e que é dominada cuja economia é dominada pelos ditames de um único partido. É um misto de várias iniciativas que vem dando certo se nós observarmos o que é dar certo, é ver pelos resultados econômicos que ela apresenta. O Brasil já esteve mais próximo da China no momento em que os BRICS estavam em alta. Vai ter uma reunião em julho dos BRICS, mas como é que o senhor avalia o futuro desse bloco? Eu avalio o futuro muito auspicioso. Eu acho que estamos passando por uma fase, vamos dizer, de maré baixa, não é? Devido à conjuntura internacional,
Mas os BRICS foram criados com muitos objetivos muito bem delineados, que estão sofrendo, por enquanto, um retardamento em função, como disse, de uma conjuntura que é adversa aos propósitos que irmanaram esses países na formação do bloco. E essa mesma baixa está sofrendo o Mercosul? O Mercosul, é interessante que o Mercosul ele vem superando isso. 2016, 2017 foram 2 anos muito positivos para o Mercosul. Muitos avanços foram alcançados, a facilitação de investimentos, tratamos muito da questão da democracia, dos direitos humanos, da economia e do comércio. Foram 2 grandes anos, 2016 e 2017. Contrariamente ao que se esperava, né? Comparando agora, você lembrou bem, comparando os 2 blocos, o BRICS está numa maré baixa e o Mercosul está numa maré montante. Não houve uma orientação dos países do Mercosul em direção aos Estados Unidos, causando assim um enfraquecimento do bloco nesses últimos anos? O que há em relação a isso é que os Estados Unidos estão de maus bofes em relação ao Brasil. Não sei por que razão, a grande realidade é que os Estados Unidos não colocaram o Brasil no radar das suas avaliações, preocupações, muito menos bem-querências. Definitivamente não. Estamos afastados, tudo em função da vontade dos Estados Unidos, não pela vontade do Brasil, pelo que eu vejo. Mas o que nós temos que ver é que também nestes 2 anos nós avançamos bastante, por exemplo, no acordo com a União Europeia. Depois de um longo e tenebroso inverno, nós finalmente estamos desaguando, espero eu que ainda nesse ano de 2018, para chegarmos desaguando para um acordo final Mercosul, União Europeia. E que vai indo Se não muito for bem. este ano, o acordo vai fazer aniversário, né? 20 anos, desde 99. Porque é tal coisa, são acordos muito difíceis de serem tecidos até uma conclusão final, porque o acordo tem 3 partes. A parte política está perfeita, não há nenhuma dúvida. A parte de cooperação está perfeita, não há nenhuma dúvida. Quando entra na parte da agricultura, por exemplo, né, as coisas começam a dificultar, porque nós sabemos que a União Europeia, ela, embora esteja fazendo parte de um mundo globalizado, mas ela tem um mercado bem protegido, bastante protegido. E tem suas razões para isso. Né? Não nos cabe criticar esse protecionismo que a União Europeia tem, porque faz parte até da segurança alimentar deles e da estabilização social desses países. Mas alguma abertura a União Europeia tem que fazer, como também o Brasil tem que fazer algumas aberturas para que nós cheguemos a um denominador comum e possamos finalmente assinar esse acordo comercial que será amplamente benéfico, tanto para uma parte como para a outra. Mas esse denominador comum é possível num mundo que hoje está mais erguendo barreiras do que construindo pontes? Bom, mais erguendo barreiras, eu diria os Estados Unidos da América, né? Barreiras comerciais e barreiras físicas, como o muro que vem sendo construído na fronteira com um país, com o México, que faz parte do NAFTA, que é um acordo de livre comércio que envolve o Canadá, os Estados Unidos e o próprio México. Então, se num bloco comercial, de integração comercial formado por 3 países, um desses países resolve construir um muro físico para separar, defender as suas fronteiras de eventuais imigrantes, então nós entramos no campo das contradições que foi motivo do começo da entrevista, patrocinado por um presidente que não me parece talhado para exercer a função com a responsabilidade, com o descortínio, com a sabedoria que se exige de um chefe de Estado norte-americano, como de qualquer um outro chefe de Estado.
A crise na Venezuela teve um impacto negativo no Mercosul e até na negociação desse acordo com a União Europeia? Não, nenhum impacto. E não teve nenhum tipo de influência nas negociações entre a União Europeia e o próprio Mercosul. E quais são os desafios que o próximo presidente vai ter em termos de relações exteriores, na política externa brasileira, assim? Que rumos essa política deve tomar no ano que vem? Eu acho que é muito importante que o Brasil retome os seus entendimentos, não é, com os Estados Unidos da América. Embora não seja hoje o nosso principal parceiro comercial, o nosso principal parceiro comercial é a China, mas os Estados Unidos hoje são o terceiro parceiro comercial, depois vem a União Europeia, em terceiro os Estados Unidos. Mas, enfim, é um grande país. Digo isso não só em relação aos Estados Unidos, como em relação a qualquer parceiro do Brasil. Falo agora dos Estados Unidos especificamente, porque houve uma deterioração nas nossas relações nos últimos anos, em função da política implementada, a política externa implementada pelo atual presidente norte-americano. Tem uma questão que hoje é considerada nacional, que é a questão do trabalho, do desemprego, mas que na Europa já estão discutindo em âmbito global por causa do avanço da inteligência artificial. Essa questão também vai ser um desafio para o próximo presidente, pensar como formar os brasileiros mais preparados para esse mercado? Esse é um desafio para a humanidade, porque o processo de globalização, que é um processo irreversível, ele vem causando o que eu chamo os órfãos da globalização, que são exatamente aquelas pessoas que não estão conseguindo acompanhar a evolução e a inovação tecnológica. Então essas pessoas, elas ficam desassistidas. E estando desassistidas, isso gera ressentimentos, gera frustrações que desembocam em áreas de radicalismo, o que é extremamente perigoso. Então, esse é um desafio para a humanidade, porque ou nós conseguimos, com a educação, com o investimento maciço em educação, prepararmos uma geração para aquilo que ela virá pela frente, ou então nós estaremos fadados ao fracasso. Até porque já ficou demonstrado que 70% das profissões hoje existentes no mundo deixarão de existir daqui a uma geração. Tal a rapidez com que o processo vem evoluindo. A questão da inteligência artificial, a questão da inovação tecnológica, a questão da nanotecnologia, tudo isso exige um aprendizado muito rápido e um aprendizado que seja reciclado continuamente. Uma verdadeira revolução na educação, né? Para fazer com que esses fujam à orfandade do processo de globalização. Já que a gente está falando dos desafios do próximo presidente, o senhor confirma a candidatura, senador? Sim, confirmo a candidatura. Sou candidato a presidente da República nas eleições de 7 de outubro deste ano. E o que levou o senhor a querer voltar à corrida presidencial? Eu acredito que tenha sido, sobretudo, o meu desejo de completar aquilo que não me foi dado o direito de fazer. O governo que eu iniciei para cumprir com 5 anos de mandato me foi tomado com 2 anos e meio de mandato. E no nosso governo, o Brasil, hoje posso dizer, sem falsa modéstia, o Brasil mudou radicalmente no momento em que eu assumi. O Brasil é um outro país. No momento em que eu assumi, não havia celular, não havia computadores de nível que pudesse ser operado de forma a atender às exigências do mercado. Não havia as reservas de mercado que eu criei aquele termo das carroças, né, para me referir à indústria automobilística que fabricava carros, né, de terceira categoria, quando o mundo inteiro já trabalhava com carros de última geração. Tudo isso, essa modificação que houve, a lei da defesa do consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor, a lei Rouanet, enfim, tantas outras coisas, a lei, o Estatuto dos Servidores Públicos, foram medidas tomadas e que, infelizmente, não puderam ser complementadas porque eu fui afastado
na metade do meu mandato. Então, o desejo de voltar para demonstrar que é necessário nós fazermos uma nova abertura nesse país, que é necessário que nós façamos uma boa reforma política para que esse país caminhe sem essas crises recorrentes de governabilidade, enfim, e uma miríade de outras coisas, dentre elas a questão da educação, são motivações muito fortes que me levaram a me apresentar como pré-candidato à presidência da República nas próximas eleições. E o senhor já tem um nome para vice? Não, ainda não. Ainda não tenho nome para vice. Alianças? O processo eleitoral, ele só vai ser iniciado, no meu ponto de vista, depois do dia 15 de julho. Eu acho que a partir daí é que será dada a largada para a disputa presidencial. Senador, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Eu agradeço, muito obrigado.